Você sabia que até mesmo o universo do Maurício de Souza há um personagem gay entre a turma do Limoeiro? Você sabia que apesar da relação polêmica entre o Hércules e Wolverine estar relegada a um mundo paralelo da Marvel Comics, há outra polêmica que diz ser o lado animal de Logan bissexual? Você sabia que o grupo Os Invisíveis de Grant Morrison tem entre seus integrantes um travesti? Sim, é o brasileiro Rio de Morales, o Lord Fanny. Você sabia que temos no Brasil as tiras de Rock e Hudson, do cartunista Adão Iturrusgaray, que sempre esteve tratando do assunto homossexualidade com muito humor, sem preconceitos e sem qualquer tipo de polêmica panfletária? Está começando Conexão HQ. Pessoal, estamos aqui de novo com Conexão HQs. É isso aí, Oliveira, mais um programa. E o que é que nós temos hoje? Hoje nós vamos falar sobre homossexualidade na UCM Comics. Opa, tá me entregando? Como é que é isso? Não! Na verdade, hoje falaremos sobre homossexualidade nos quadrinhos. É isso aí, nos quadrinhos. Essa temporada tá cheia de novidades pra você, né? E já vou pedir aqui que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e mande sugestões e escreva pra dizer o que você está achando também dos nossos temas aí dessa temporada. Com certeza, a quinta temporada está bombando e vamos começar porque tem muita coisa para ser dita no programa de hoje. Vamos lá! O nosso tema de hoje é homossexualidade nos quadrinhos. E bom, iremos abordar um tema aqui que é polêmico. Mas puta que pariu, Castilho, por que em pleno século XXI ainda tratamos homossexualidade como algo polêmico? Por quê? Será que estou enganado? O tema é realmente polêmico ou ainda falta muito para a raça humana evoluir? Bom, é uma discussão a ser abordada em outro momento, porque aqui estamos para falar da homossexualidade nos quadrinhos e que lá sim criou-se muita polêmica para lá de manjada. Os quadrinhos já estiveram enquadrados como algo polêmico desde o tempo do cretino pseudo-psicanalista Frederick Wertham, que acusou os heróis de serem molestadores de seus sidekicks, e foi a partir daí que Batman e Robin viraram aquela lenda gay do século XX. É, e até hoje, né? Bom, em verdades à parte, a sexualização dos super-heróis nas HQs sempre esteve associada a vários papéis polêmicos durante toda a sua história. Não podemos esquecer que o próprio molde do super-herói, né? Forte, musculoso, rosto anguloso e belo, não vem só das aspirações dos deuses gregos, né? Mas também dos artistas de circo, com seus avantajados bíceps que levantavam pesos absurdos e tinham apenas peles de animais sobre o corpo. Uau! Sem contar que o uso do calção sobre as calças era o jeito mais pudico de evitar que os desenhistas se habituassem a criar aqueles voluminhos a partir de 2 ou 3 riscos a mais. A super-heroína sempre teve seu papel sexualizado, sempre teve seus atributos muito bem detalhados, principalmente quando deixavam de ser apenas um par romântico do herói e passaram a combater o crime. Falaremos sobre a mulher nos quadrinhos em um episódio posterior aí, aguardem. Apesar de termos muitos personagens dos quadrinhos hoje saindo do armário, as editoras, principalmente as americanas, são ainda bem conservadoras quanto se trata do assunto sexualidade. Só para se ter uma ideia, o primeiro personagem que a Marvel Comics colocou como sendo um legítimo homossexual foi o Estrela Polar, integrante da equipe canadense Tropa Alpha, criada por John Byrne.
Por incrível que pareça, apesar de já nos anos 80 o personagem demonstrar trejeitos assexuados, o tabu ainda o limitava a apenas um personagem tímido e com jeitos reservados. Apenas mais tarde, a Marvel Comics resolveu tratar desse assunto com mais ênfase e criou uma história onde o Estrela Polar se casaria com outro homem num mega evento com todos os super-heróis como convidados. E aí veio o estopim. Apesar, Oliveira, não podemos esquecer que nos anos 80 a DC Comics também começou a quebrar esse tabu, não só por mostrar a relação do cavaleiro transexualizado Tristão, que em Camelot 3000 virou Lady Tristan, aceitando a sua condição junto à namorada, mas por ter criado o personagem Estranho, membro dos Novos Guardiões, que já se mostrava bem afeminado e logo se mostrou homossexual. Apesar de, numa investida desastrosa e preconceituosa, a DC Comics, numa história posterior e não publicada no Brasil, colocou que o trejeito do personagem era, na verdade, uma doença e que, mais tarde, roteiristas idiotas acabaram o curando dessa anomalia. Que grande bosta, hein? Meu Deus do céu! Mas sabemos que a representação mais bem acertada sobre super-heróis homossexuais vem do grupo Authority, sobre a assumida sexualidade do Meia-Noite e Apollo, versões mais do que reais do Superman e Batman. Hoje já deixaram de ser um escândalo. Personagens da Wildstorm, parceira da DC Comics, Meia-Noite e Apollo já são marcas homossexuais mais do que carimbadas nas histórias do Authority, sem qualquer tipo de preconceito. Uma remissão da DC Comics, Castilho? Não. Duvido! Não. Muitas brigas internas por causa desse relacionamento deixaram a publicação suspensa por muito tempo e os atritos entre a Wildstorm e a DC ainda perduram até hoje. Que babaquice. Apesar da DC Comics tentar manter uma realidade menos conservadora e seus artistas ousarem em histórias sexualizadas, sabemos que a editora americana não é dada muito a contribuir com a quebra de tabus. Kate Giffen, o longevo roteirista da série Legião dos Super-Heróis, tentou quebrar alguns paradigmas ao colocar Violeta e Mulher Relâmpago como um casal homossexual, assim como a esposa do Transmutador como uma transexual. A tolerância da editora foi até a saída de Kate Giffen de seu staff, para após isso retirar qualquer vestígio homossexual das histórias posteriores, criando até, mais uma vez, uma versão imbecil de que a esposa de Transmutador na verdade era um homem que tomava uma droga futurista para se transformar em mulher, arquitetando um plano secreto contra a equipe. Caralho, mas o que é isso? DC... Puta que pariu, DC Comics tá me deixando puto já. Esse programa tá deixando puto. Não vamos ficar só na DC Comics, não é mesmo? Após a personagem Granizo do grupo Gen 13 declarar-se homossexual, a Wildstorm simplesmente bloqueou o assunto dentro das histórias, e quando o roteirista Adam Warren voltou a abordar o assunto em histórias posteriores da equipe, a editora simplesmente cancelou o título. Quando Chris Claremont quis colocar as mutantes Mística e Sina como namoradas, a Marvel Comics simplesmente rejeitou a ideia. Mike Grell, grande roteirista e desenhista, por vezes esquecido do grande público, não é, Castilho? Mike Grell, não esqueça dele não. Pois é, já tratava de assuntos homossexuais em séries como John Sable e Os Caçadores, sempre sob a vista grossa das editoras, claro. As editoras, grandes corporações de merda. Por falar em personagens que sempre estiveram sob suspeitas de serem gays, nos anos 50, Stan Lee e Jack Kirby deram continuidade à série de How Ride Kid, da extinta editora Atlas. How Ride Kid já demonstrava ser um tipo reservado e com uma sexualidade ambígua. Lee e Kirby acentuaram isso nas histórias posteriores, mas foi em Marvel Max, o selo adulto da Marvel Comics, né, como sabemos, que o pistoleiro mais rápido do western mostrou-se verdadeiramente homossexual.
Já a Arte Comics mostrou saber tratar do assunto sem preconceitos, com histórias sempre mostrando a relação de jovens com a sociedade em roteiros abertos de clima acima dos clichês. O tema homossexualidade não poderia estar de fora. Em Life with Art, número 16, o personagem Kevin Keller finalmente volta a Riverdale como um herói de guerra e se casa com seu grande amor. Talvez Kevin Keller seja um dos únicos personagens gays da história em quadrinhos que teve várias críticas positivas quanto ao seu relacionamento. Até que enfim um acerto aí, hein? Vamos voltar os olhos um pouco para o nosso país, Castilho. Opa! E perceber que apesar de sermos um país racista, misógino e homofóbico, mascarado de país sem preconceitos, nos quadrinhos temos a mente um pouco mais aberta e estamos conseguindo falar de homossexualidade sem cair no lugar comum. E entre os personagens mais conhecidos temos Rock e Hudson, das tirinhas de Adão e Turrusgaray, ou os parceiros 68 e Nanico do Angeli. Apesar de muito desses personagens tratar o tema da homossexualidade com humor, Laerte, em suas tiras, traz um tom mais reflexivo sobre o tema, como a cartunista Anita Prado, que reflete bem sobre o tema lésbico através de sua personagem Catita. Por falar em abordagem séria sobre o tema, e apenas abrindo um parênteses aqui, Oliveira, o governo baiano, junto ao MEC, as Secretarias da Justiça e da Cidadania, lançou uma cartilha em quadrinhos chamada Igual a Tudo na Vida, um papo sério sobre sexualidades, de Luiz Augusto, em que se aborda o tema homossexualidade, levantando uma bandeira contra a homofobia que em pleno século XXI tornou-se não apenas ideológica, mas imbecil e violenta. Foi publicada há alguns anos atrás, né? Mas ainda assim é uma publicação relevante sobre o tema. É bom você saber disso. Está aí a dica do Castilho. Uma boa de uma dica. Na verdade, o crescente número de personagens homossexuais nos quadrinhos aumentou a partir da queda do Comic Code Authority, como falamos em vídeos anteriores, a partir de 1989. E quando o Lanterna Verde original, o Alan Scott, assume-se gay na minissérie Earth 2, número 2, o tema acabou voltando e criando cismas nas publicações. Se até mesmo o veterano Maurício de Souza levantou sua bandeira contra a homofobia, criando o personagem gay Caio nas histórias da Tina, por que ficarmos calcados ainda em ideologias caducas e fundamentalistas? Entidades religiosas como a One Million Moons ainda brigam para proibir personagens gays em revistas em quadrinhos, colocando que capas como a que mostra o casamento de Estrela Polar é inadequada para a educação de jovens pós-modernos. Aliás, falando nisso, falam tanto de homofobia hoje em dia e devemos dizer aqui que a homofobia e a transfobia é o mesmo que o racismo. E existe um apelo ao fim da homofobia no Brasil e a aprovação de leis, como aquelas criadas em prol dos negros, para a criminalização da homofobia. No Brasil, a cada 2 dias, um homossexual é assassinado. Segundo o levantamento feito em abril de 2011, 60% das empresas não gostariam de ter funcionários homossexuais em seu quadro. Em escolas de todo o país, mais da metade dos alunos dizem-se não ser favorável a homossexuais e transgêneros dentro das salas de aulas. No Brasil, mais de 90% dos transgêneros evadem das escolas por conta da transfobia. A homofobia, assim como o racismo, é uma forma de bullying ainda mais recorrente no Brasil. Não é considerada homofobia a pregação religiosa sobre a homossexualidade que algumas religiões praticam. Porém, caso o discurso tenha cunho agressivo e incitação à violência, pode-se considerar homofobia sim. O projeto de lei complementar que criminaliza a homofobia no Brasil, a PL 122, prevê que agressores de homossexuais poderão ser presos com penas de até 5 anos. O mesmo projeto de lei, revisitado recentemente, deixa bem claro que a liberdade religiosa não poderá ser afetada mediante tal projeto de lei. Puta que pariu, né? Sem palavras. Atenção, senhores. A Conexão HQ vai terminar em 3 minutos.
Mas deixando ideologias arcaicas de lado, Oliveira, vamos listar aqui alguns personagens gays da história em quadrinhos, sem deixar de falar o quanto eles polemizaram quando mostrados ao público. Quero começar com a controvérsia Lord Funny, uma transexual brasileira com poderes mágicos da equipe Os Invisíveis de Grant Morrison. Bom, eu vou falar, Castilho, de Union Jack, da Marvel Comics, uma espécie de super soldado britânico que, assim como o Capitão América, também é um produto do soro do super soldado. Temos dois integrantes dos Novos Vingadores, Hawking e Wiccan, personagens tão bem desenvolvidos dentro da temática gay que, em 2005, a Marvel Comics chegou a ganhar um prêmio de melhor revista por uma ONG que luta contra a homofobia. Apesar do beijo de Logan e Hércules, que como um semideus já se declarou bissexual, ter acontecido numa realidade alternativa e ter sido panfletário e oportunista, o bom foi que abriu um campo de discussão sobre o assunto. Lembro, Castilho, que antes disso, Alan Moore colocou o herói Justiça Encapuzada dos Watchmen como homossexual, e Zack Snyder fez questão de passar isso a limpo no filme Watchmen de 2009. Muito bom. Outra polêmica foi a Catherine Kane, a Batwoman, declarar-se lésbica e pedir a mão de sua namorada, a Capitã Maggie Sauer, em casamento. Lembram? A Marvel Comics anunciou recentemente que o Homem de Gelo, o Bob Drake, um dos fundadores dos X-Men originais, assumiu-se homossexual. Bunker, recentemente personagem criado por Scott Lobel e que integra os Novos Titãs, é gay e criou uma certa polêmica por ser acusado de extravagante. Lobel logo afirmou que Bunker é somente muito, mas muito feliz. Questão, papel assumido agora por uma mulher, a detetive Rini Montoya, que desistiu do departamento de polícia de Gotham após ter assumido ser homossexual, atuando agora apenas como uma vigilante vestindo a máscara sem rosto de Vic Sage, o antigo Questão que morreu de câncer. Daken, filho de Wolverine com a japonesa Jasmine Falls, criação de Daniel Way e Steve Dillon para a série Wolverine Origins, também assumiu-se gay e demonstra isso com a maior naturalidade. Temos que colocar aqui também que o X-Men Colossus, no universo Ultimate, assumiu-se gay ao ser convidado para o casamento de Estrela Polar. A Spider-Woman é bissexual no universo padrão da Marvel Comics e lésbica no universo Ultimate. O homem mais rápido da Terra 36 do universo DC Comics é Ridge Racer, que apaixonado pelo Flashlight assumiu-se gay. Michael Thomas, a terceira geração de Starman, tem uma relação legal com um homem chamado Tony. Já está na hora de irmos embora. Mais um programa terminado, Castilho. É verdade, esse terminou, mas tem muitos programas vindo aí pela frente para você. Pois é, esse é apenas o terceiro dessa quinta temporada e temos muitos assuntos para tratar com você. E claro, sempre nos traga sugestões, né? Nós podemos fazer um programa sempre com voltado certeza. às sugestões dos nossos queridos ossemistas. É isso aí, porque quanto mais quadrinhos, melhor! Eu sou Marcelo de Oliveira. eu, Marcelo Castilho. Até lá. Até! What is that?
Por hoje é só, amiguinhos. Voltaremos breve.